Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo aqui no nosso curso de Hebraico Bíblico. Sejam bem-vindos à nossa aula mais nova do curso de Hebraico Bíblico. Hoje você vai aprender algumas coisas importantes nesta aula de hoje para que você possa mensurar, ver como o hebraico ele é importante na nossa vida no dia a dia. Lembra, o nosso curso ele é voltado especificamente para fazer com que você leia o hebraico bíblico, mas que você já esteja também se preparando para o trabalho de análise exegética. Isso é fundamental em qualquer curso de hebraico bíblico. Não que o nosso curso seja melhor ou que a nossa aplicação seja revolucionária. Na verdade, o que nós seguimos as nossas intuições em relação às regras gramaticais do hebraico. Nós diminuímos o volume de regras gramaticais, porém haverá regras, e sempre haverá regras. E outro ponto, haverá indícios primeiros de gramática hebraica, mas nada que se detenha nela no primeiro momento. A intenção é fazer você compreender o hebraico, entender o hebraico e aplicar isso no seu dia a dia, ok? Meu nome é João França, sejam bem-vindos ao nosso canal. Deus abençoe vocês, Deus estenda a graça sobre a vida de vocês. Se vocês desejarem nos ajudar com alguma doação, na descrição do nosso vídeo aqui abaixo estará uma maneira simples, econômica e viável que você possa fazer para nos ajudar a produzir material adequado para a glória de Deus e edificar a sua vida. Nós não cobramos nenhum valor em relação a este curso aqui, mas você, se tiver o coração generoso em ajudar um ministro da palavra e dos sacramentos, fique à vontade para fazê-lo. Deus abençoe sua vida e Deus abençoe sua generosidade. Vamos lá. No nosso curso de hebraico, nós vamos trabalhar um versículo bíblico muito importante, mas a linha de chamada vai ser essa aqui. Vaidaber Elohim el Moshe, né? Vaidaber Elohim el Moshe. Desvendando Êxodo 6:2, né? Uma jornada pela gramática e narrativa do hebraico bíblico. A expressão aqui, ó, Vaidaber Elohim el Moshe, Vayomer Elair Ani Yahvé, ok? Esse é o texto que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Então, primeiro, nós vamos trabalhar um versículo, 3 cláusulas e um mundo de significados no hebraico bíblico para a gente aprender, conhecer e mergulhar mais na ação, no entendimento do hebraico bíblico. Nós dividimos a nossa aula em 3 grupos para compreensão didática do assunto. Vamos observar a ação, a introdução, o diálogo e a declaração. Vamos começar primeiro com a questão aqui, olhando a ação. Vaidaber Elohim el Moshe. Introdução, diálogo. Vayomer Elaif. E a declaração Ani Yahvé, ok? A nossa missão é dissecar este versículo e, por trás da sua aparente simplicidade, encontrarmos as chaves para entender a ação, o diálogo e a declaração no hebraico bíblico. Cada uma dessas partes é uma cláusula, entre aspas, ou seja, uma unidade com sujeito e predicado. Vamos começar pela primeira destas cláusulas, que é a ação. Olhando a ação, vamos ver o motor que constrói, que faz fluir toda a narrativa. O verbo. Qual é o verbo? O verbo Vaidaber. Ok? Nós vamos olhar aqui o verbo Vaidaber. Deixa eu pegar a minha canetinha aqui. Eu gosto de usar muita canetinha. Deixa eu pegar aqui a nossa canetinha aqui, tá? Você observa que o nosso texto ele tem a estrutura que nós chamamos do prefixo Vaiktol, que o Vaiktol é nada mais nada menos do que aqui, ó. Isso aqui é a estrutura Vaiktol, que enfatiza a narrativa no passado, a ideia de uma narrativa que está em acontecimento, o que aconteceu, ou que esse processo de acontecimento passado foi declarado inicialmente no uso dessa estrutura. Lembra que essa estrutura, você tem lá essa estrutura, e aqui você tem um dagesh, mas o dagesh ele é puxado por esta consoante aqui, ó. Então, por isso que não aparece o dagesh aqui, mas a estrutura geralmente a estrutura Vaiktol é sempre desta forma, ok? Então, dessa forma aqui.
A análise de um verbo começa pela remoção dos seus anexos, como por exemplo o prefixo vai. Nos transporta, nesse caso, para uma sequência narrativa no passado, indicando desta forma a forma Vactal, é uma narrativa pretérita. Esta estrutura nos diz que uma nova ação está acontecendo, mas o verdadeiro segredo está na natureza dessa ação, que está no coração do verbo. A tradução que está em andamento é e então ele falou, né? Então ele falou, né? Vai da ber, e então ele falou. Essa é a tradução primérva que a gente tem aí da estrutura que nós temos no texto hebraico. Agora, veja, eu preciso olhar para o texto e eu vejo no texto a assinatura do Piel, e o Piel é nada mais nada menos que a intensidade de uma ação do calo, né, daquilo que é simples. Então, há uma intensidade do que é simples no Piel. O Piel é o tronco de intensidade na língua hebraica, né? Então, qual é a regra que você deve usar para identificar o Piel? A duplicação da consoante intermediária de uma raiz sendo indicada pelo dagueche forte, que é a marca do tronco Piel. Então eu tenho, lembra lá, as raízes, a maioria das raízes do hebraico, dos verbos hebraicos, são triconsonantal. Então você vai tirando o que tem na palavra, no verbo, né, as palavras, os pedacinhos que foram anexados a ele, e você vai deixar a raiz, e essa raiz tem que ser essa estrutura triconsonantal, né? Tem que ser três letrinhas, né? Então você nota que aqui o verbo da var, né, da var, ele está com um dagueche no meio, indicando a reduplicação do bet. O bet foi reduplicado. Então você acaba tendo quatro letras. Quatro letras. O bet, outro bet e o resh. Então você tem quatro letras. Então você já descobriu que ele é exatamente uma raiz triconsonantal. Se na letra intermediária você tem um dagueche, indica que ali é um piel. Ok? Então, esse dagueche aqui, ó, nessa estrutura da raiz triconsonantal, indica que ele é um piel. Então, o piel, frequentemente, ele intensifica ou descreve uma ação. Aqui ele transforma a raiz, né, raiz deber relacionada à palavra em diber, que é falar, ou mais literalmente fazer ser verbalizado, verbalizar. Aí faz verbalizar. Não é meramente falar, não é apenas dizer alguma coisa, mas é dizer com força, dizer com intensidade, é verbalizar com intenção e com propriedade. Dito isto, chegamos à segunda parte, o agente da ação, ou seja, o sujeito do verbo. Qual é o sujeito aí? Elohim. Olha como é que está escrito o texto. Vai da ber Elohim. E aqui eu tenho vai da ber Elohim, né? Então, ele falou, ou ele verbalizou. Quem verbalizou? Elohim, Deus. Quem falou? A palavra Elohim, Deus, né? O verbo está na terceira pessoa do masculino. Ele falou, né? Falar aqui também o iod lá, esse iod aqui, ó. Ele também indica a terceira pessoa, né? Eita, gente. Deixa eu apagar. Então a gente sabe que o iod aqui, ele indica a terceira pessoa, especialmente quando ele está com o dagueche. Mas lembra, a gente já falou que o dagueche foi puxado pelo Piel, né? Então ali tem, e ele falou, e ele verbalizou. Quem verbalizou? Deus, né? Então, o masculino singular aqui. O que confirma que Elohim, apesar de ter a sua terminação plural tá vendo? O verbo está no singular. E se o verbo está no singular, a tradução vai ser no singular. Né? Então, funciona aqui como sujeito singular. A gramática nos ajuda a entender a própria teologia.
Então, como falamos, né, a gramática nos ajuda a entender a própria teologia. Né? Gramaticalmente, você entende que a estrutura vai exigir que Elohim aqui seja singular na tradução. Então, está falando do Deus absoluto, do Deus grandioso, do Deus da Escritura, ok? A tradução em construção, então, fica assim: ou então Deus falou. Vai da Ber Elohim. E então Deus falou. Seguindo aqui para a nossa estrutura. Vamos lá, próxima. Deixa eu botar aqui, gente. Pronto. Próxima estrutura aqui é essa. A direção da ação agora. Né? Para onde essa ação vai ser direcionada? Para quem a ação está sendo direcionada? E a gente tem o destinatário desta ação. E você tem aí El Mosher. El Mosher. Olha a seta que nós colocamos, né? Vai da Ber por Elohim, né? Vai da Ber El Mosher. Então falou El Mosher. A preposição ela aqui indica direção, né? Para. Identifica a quem a fala é dirigida. A quem a fala é dirigida? A Mosher, Moisés. Agora, esse tracinho que tem lá em El Mosher é um makef. E esse traço ele não é um hífen, como muita gente pensa que é, mas não é um hífen. Ele é um makef. E o makef ele tem a função de unir palavras para serem lidas e pronunciadas como se fosse uma unidade única, indicando assim uma forte conexão gramatical com a própria fonética. Gramática e som juntos. El Moshe, ok? Então, a tradução e construção da primeira cláusula completa é o seguinte: então falou Deus a Moisés. Então falou Deus a Moisés. Veja quanta informação gramatical você aprendeu nesta aula, nesta simples aula. Seguindo agora para cá. A fórmula do diálogo agora. Vamos olhar agora para o diálogo, a fórmula do diálogo. Preparando o palco para a fala. Lembra, você está lendo narrativa. Narrativa é construída em cima de cenas. Se você nunca estudou sobre narrativa em relação a cenas do Antigo Testamento, eu recomendo fortemente o livro do Dr. Richard Pratt. Ele nos deu histórias, publicado pela Editora Cultura Cristã. Vale a pena adquirir aquele livro. Ou leia o livro A Arte da Narrativa Bíblica, do nosso querido escritor Robert Alter, publicado pela Companhia das Letras. Vale muito a pena também adquirir. O Pratt é um pastor presbiteriano, o Alter é um biblista católico romano, ok? É um cara que lê a escritura, interpreta a escritura a partir do hebraico. Então nós já vimos que nós temos a primeira cláusula, que é vai da Ber Elohim El Mosher, e falou Deus a Moisés. A segunda cláusula é Vaiomer Elaif. Vaiomer Elaif. Quando eu leio essa expressão Vaiomer Elaif da segunda cláusula, a tradução é e disse-lhe. A narrativa hebraica, nesse caso, ela é bastante eficiente. O primeiro verbo que nós lemos é o verbo Vaidaber. O que é que ele faz? Ele estabelece a cena. Ele coloca os participantes dentro do palco. O segundo verbo, que também é um vectol, né? A gente percebe que também é um vectol, Vaiomer, né? Vaiomer, funciona como um sinal, ou seja, como um estilhaço, como um tique, como uma luz acesa, equivalente às nossas aspas no português, indicando que o discurso direto está prestes a começar, o diálogo está prestes a começar, ou o discurso direto está prestes a começar. Uma análise adicional que eu posso colocar aí é que a expressão Elaif, a ele, o sufixo iv significa a ele, ou lhe, referindo-se nesse caso a Moisés, que já foi identificado na primeira cláusula. Então, a fala é dirigida a ele, né? Vai da Ber Elohim El Mosher.
E aí, e disse-lhe. Quem disse-lhe? Yahvé, e disse-lhe Elohim. Elohim disse a Moisés, né? Então, só que ele está preparando aqui, ele está criando um cenário para a introdução do discurso direto, né? Então, a repetição ela é, nesse caso, intencional e de ênfase, criando um ritmo narrativo para a história. Lembra, estudar hebraico é estudar a narrativa. 73% da Bíblia hebraica está em narrativa. Então, a gente precisa conhecer como funciona a narrativa no hebraico e a gente está fazendo isso aprendendo ao mesmo tempo gramática hebraica. Então, nós temos agora a declaração, que é a voz divina. Ok? Ani e Avé. Nós chegamos, nesse caso, ao clímax, que é a fala direta, o discurso direto. Duas palavras que definem a identidade aqui está presente nesse texto. Mas algo parece faltar para um leitor ler a Bíblia em português. Você que está aprendendo hebraico, você foi aprendendo, Ani e Avé, entendi, Ani e Avé, mas está faltando alguma coisa. Onde está o verbo ser nessa sentença hebraica, nessa declaração do hebraico? E aí a gente vai ter a eficiência, mais uma vez, do hebraico, a chamada cláusula sem verbo. Veja, qual é a regra de ouro aqui para a gente analisar cláusulas nominais? No hebraico, dois substantivos, ou até mesmo um pronome e um substantivo, juntos eles formam uma sentença completa, que a gente chama de cláusula sem verbo, ou sentença nominal. Na tradução, o verbo ser ou estar é inserido, ou ele é pressuposto. Então eu digo, Ani Yahvé, eu sou Yahvé, eu sou o Senhor. A função, nesse caso, ela é que ela é usada para a identificação, ou para descrição, ou ainda para fornecer informações cênicas, mais do que para avançar a trama. Ou seja, ele está identificando o personagem que entra na cena, tá? Identificando o personagem que entra na cena. Anir e Yahvé, eu sou o Senhor. Então, qual é a lógica da identidade? Veja, sujeito e predicado. O sujeito, eu tenho lá Yahvé, é o pronome pessoal utópico já conhecido. Anir é uma nova informação, o predicado, nome próprio, a nova informação crucial. Mas aqui a gente precisa também deixar uma coisa bem clara aqui, tá? O nome próprio, nesse caso, ele é predicativo aqui, mas eu preciso deixar uma coisa clara. Duas regras são importantes. A primeira regra é que a ordem padrão para uma cláusula sem verbo sempre é sujeito e predicado. A regra 2 é que um pronome pessoal, e aí a gente tem ani, atar e outros pronomes, é sempre o sujeito. Então não é necessariamente o predicado. Se a gente chegasse a primeira regra, eu diria assim, ani é predicado e Yahvé é sujeito. Porém, o pronome pessoal, nesse caso, ani, ele é sempre sujeito. Então ele tem uma função muito específica, que nesse caso é dar ênfase. Eu somente. Né? Ani, eu somente. E aqui o insight que a gente tem é que a estrutura sujeito-predicado é uma declaração de identidade. O foco está em quem Ani é, eu. Quem é Ani? Ani é o Senhor, é Yahvé. A informação nova e fundamental que aparece é que é Yahvé, o Senhor. Então, Ani Yahvé, eu sou o Senhor. Ou seja, está funcionando para identificar o personagem que entra na cena. Dado isso, nós temos agora o quebra-cabeça completo da anatomia de Êxodo 6:2. Por exemplo, eu tenho lá, vai da Ber, e então falou Elohim, Deus, al-Moshe, a Moisés, Vaiomer, e disse, Aliv, né? Elaiv, né? Elaiv lhe disse, ou disse a ele, Ani, eu, e Yahvé, sou o Senhor. O resultado da tradução final é, e falou Deus a Moisés, e disse-lhe, eu sou o Senhor. Ok? Muito bem.
Então, diante disso, você construiu uma maletinha nessa aula de ferramentas gramaticais que você aprendeu em poucos minutos para levar para o resto da sua vida enquanto leitor do hebraico e futuro exegeta. Primeiro, você aprendeu a forma Vaiktol. A forma Vaiktol é o Vav, Patá, mais o Yod. O motor da narrativa, aquilo que dá impulsionamento à história, leva a história para frente. E você vai ter muito isso na narrativa. E você sabe lá que está lá a forma Vaiktol. Um outro ponto, você aprendeu sobre a marca do Piel, como identificá-la. A marca da adição intensificada é revelada pelo dagueche forte naquela raiz triconsonantal e naquela letra que está no meio da palavra. Se aquela palavra está no meio da palavra, forma a raiz triconsonantal, né? E ela recebe dagueche, então ali é um Piel. Também aprendeu sobre a fórmula de introdução de fala. A estrutura dupla que nós temos aqui, ó, vai da Ber, vai Homer, sinaliza o diálogo, a introdução da fala. E a cláusula sem verbo, nós aprendemos ter a arte da identidade e da descrição eficiente do hebraico, sujeito, predicado. E a ordem é sujeito, predicado e a estrutura padrão para a declaração de identidade, porque é uma cláusula nominal. Na cláusula nominal tem essa funcionalidade. Bacana, né? Muito bom. Agora vamos lá ver o que a gente aprende aqui. Desafie-se e identifique os padrões. Eu tenho dois textos, Oséias 1,4 e tenho Êxodo 32, 21. Oséias 1,4 diz, Vaiomer Yavé Elaí, né? Elaív. Êxodo 32, 21 diz o seguinte, Vaiomer Mosher El Aharon, né? Aharon. Né? Aí, vamos lá. Em cada frase, identifica o seguinte: o verbo que introduz a fala, o falante, que é o sujeito, o destinatário, e a questão é, você consegue ver o padrão que nós acabamos de estudar em ação na aula de hoje? Vamos para as respostas? Vamos lá. Aonde está o verbo que introduz a fala nesse texto, nesses dois textos, né? O verbo certamente é o verbo vaiomer, não é isso? Então o verbo é vaiomer. Segundo, qual é o falante, ou o sujeito? Quem fala? Quem está falando? Quando você olha Vaiomer Moshe, Vaiomer Moshe El Aron, né? Ou Vaiomer Yaver. Quem está falando aí? Quem é o falante, né? O falante, primeiro aqui, Yavé. No primeiro caso, né? Primeiro exemplo, eu tenho lá Yavé. O destinatário lá, no caso de Oséias 1,4, né? Destinatário, e tem lá Elaív, né? Então, e falou o Senhor a ele, né? Falou o Senhor a ele. No segundo caso, eu tenho qual é o verbo? O verbo é vaiomer também. Mas quem é o falante, o sujeito? Né? O sujeito. O sujeito, no segundo caso, é Mosher, Moisés. E no segundo caso, quem é o destinatário? El Aron. No caso, para Arão. Então, de um versículo, nós entramos no universo da Bíblia hebraica. Parabéns! Você não apenas traduziu um versículo, você o compreendeu em sua estrutura mais profunda. Cada um dos conceitos aprendidos hoje, o Piel, a cláusula sem verbo, as fórmulas da fala, são blocos de construção fundamentais que aparecerão repetidamente em sua leitura. A jornada da descoberta do hebraico está apenas
conversando. Deus abençoe você, Deus tenha graça na sua vida. Nos vemos na próxima aula, para a glória de Deus, ok? Se desejar nos ajudar, contribuir com o nosso ministério, abaixo desse vídeo, há uma maneira como você pode fazer. Deus abençoe você e sua vida.